Bom dia, quase boa tarde, né? Espero que vocês estejam bem. Aqui, professor Paulo Silva. Hoje eu vou falar a respeito um pouquinho, né, sobre a gente estuda, né, a questão da expansão marítima, tá bom? Então aqui no caso foco a expansão marítima e algumas atividades que eu passei no caso para os meus alunos da escola Lorena, tá, gente? Tá bom? Mas todos aqueles que me acompanham no canal, dá um joinha, compartilha o vídeo, dá uma força pro professor, se inscreve no canal, tá bom? Então o tema é expansão marítima e no caso era uma atividade que falava sobre as grandes navegações, tá? Que é um dos grandes temas da história geral, né? Que a gente fala, tá bom? Tinha um texto do grande Luís de Camões, né? Maior poeta português, e outra do também grande Fernando Pessoa, né? Para alguns também um dos maiores poetas portugueses da história, tá bom? E curiosamente, ambos falaram sobre a navegação, né? Sobre as grandes navegações aí no caso, tá? Então aí tinha um textinho, né? Falando a respeito do Camões, os Lusíadas, né? Que é uma obra literária. Foi escrita em 1572 pelo grande Luís Vaz de Camões, tá? Que é um poema épico, que é aquele que conta os grandes feitos de uma nação, de um determinado povo, né? Nos moldes do Homero, né? Da Ilíada, da Odisseia, ou de outros autores que vieram depois, tipo Virgílio, com a Eneida, né? Que segue esse padrão épico que a gente fala, né? Tá bom? E o Camões seguiu mesmo esse modelo aí, né? Que ele já era um homem do Renascimento, tá? Então ele seguiu aquele modelo, de certa forma, do Dante, né? Da Divina Comédia. Enfim, gente. Então ele escreveu essa grande obra e meio que fez algumas previsões, né? Do que ocorreria com Portugal, né? Nessa grande obra chamada Os Lusíadas, tá? Tá bom? E aí eu trouxe para mostrar para vocês, né? Antes de corrigir as atividades, o livro Os Lusíadas do Camões, tá? Tá bom? Essa obra magnífica que um dia eu recomendo que vocês leiam. Esse aqui, no caso, é um pouquinho grosso, né? Para quem tem preguiça de ler, né? Esse está na minha lista de livros que eu preciso ler, tá? Tem um monte de livro que eu preciso ler. Esse, no caso, vou ver aqui a quantas páginas ele tem. Ele é um livro que ele tem toda uma, vou dizer assim, uma explicação, né? Nem todas as edições de livros têm explicações, mas esse tem 322 páginas, tá? Para quem é meio preguiçoso para ler, vai achar que é muita coisa, né? Mas vale a pena para quem gosta de literatura e, obviamente, quer aprender algo diferente, né? E que vale a pena para o seu conhecimento, tá bom? Mas existem versões menos espessas, né? Vou dizer assim. Por exemplo, esse aqui que é uma edição da editora Ática, tá bom? Com muito menos páginas, dos Lusíadas também, que no caso aqui também tem uma explicação, né? Os livros da editora Ática também, eles também tinham explicações e tal, né? Para poder, meio que para dar uma força, né, para o aluno entender o contexto da obra e tal, né? Esse daqui tem apenas 105 páginas, então, para quem quer começar a ler um livro assim, um clássico, né, da literatura, recomendo esse aqui. Aí depois você lê o outro, né, a versão mais cascuda, né, que é aquela que eu mostrei primeiro. E tem um outro livro aqui que eu dei a sorte de ganhar um sorteio, né, na época da Unisantos, quando eu fazia faculdade, que é da grande e saudosa professora Clotilde Paul, tá? Ela foi minha professora na faculdade, já faleceu ela, né, há alguns anos, e ela escreveu esse livro aqui, que é tipo uma versão dela, né, dos Lusíadas, muito bacaninha também. Curiosamente eu ganhei num sorteio. Os meus amigos da época da faculdade devem lembrar o contexto, né, que isso ocorreu, até engraçado, né, enfim. E também vale a pena, tá? Se vocês encontrarem algum sebo, alguma livraria por aí, tanto o primeiro livro que eu mostrei, o segundo e esse aqui, todos os três valem a pena, tá bom? Então são dicas de leitura para quem gosta de literatura e obviamente que ajuda na história também, tá bom? Agora, o livro do Fernando Pessoa, infelizmente eu vou ficar devendo para vocês. Eu tinha a impressão de ter esse livro, mas eu não achei de jeito nenhum. Eu dei uma olhada nos meus livros, né, mas eu não encontrei. E
Se por acaso eu encontrar, no outro vídeo eu mostro para vocês, tá bom? Que é a obra aqui no caso é a obra dele, né? Que ele escreveu Mensagem, tá, gente? Que é um poema do grande, né, Fernando Pessoa, que é de 1934, né, do século passado. E o poema dele é O Mar Português, tá? Tá bom? Eu vou ler para vocês porque vale muito a pena. Diz assim, ó: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu, tá? Então é uma obra que é de arrepiar, né? Que ele retrata, né, na visão dele, né, como teria sido, né, essa viagem que muitas vezes não tinha volta, né? Muita gente deixava a família e nunca mais voltava, tá bom? E a questão também, né, do bojador, que é um acidente geográfico, né, que tem na África, né, o Cabo Bojador, tá bom? Que muitos não passavam naquele ponto ali, o navio naufragava. E aí o português foi avançando mais em direção ao sul da África até o momento que conseguiu cruzar, tá bom? Certo? Então aí vamos ao que, né, aquela correção que eu tinha falado, né? Então dizia assim, a primeira pergunta: por que uma obra literária pode ser utilizada por historiadores como fonte de estudo, tá? Então, o que você pode falar a respeito disso? Ó, a obra literária ela pode ser utilizada pelo historiador como fonte de estudo porque ela pode conter informações do contexto de sua produção, tá? Então, a época que foi produzida aquela determinada obra, tá bom? Isso é importante. Como as características sociais da época que aborda as condições de vida dos sujeitos e os seus costumes também. Então, você percebe pela obra o que está em volta, né, o contexto, né, o que está ocorrendo naquela sociedade, naquele determinado momento, tá bom? Na análise dessas fontes, deve-se considerar também os ideais que guiaram a subjetividade do autor no texto literário. Então, o autor próprio, né, ele tem um sentimento dele a respeito do momento em que está vivendo, né? Então ele acaba passando isso na obra também, né? Então os ideais que ele tem, né? Se ele é um cara que tem um pensamento mais conservador, se ele é um cara que tem um pensamento mais avançado, tudo isso vai estar reproduzido na obra dele literária, tá bom? Se ele vai fazer uma crítica e por aí vai, tá? A segunda pergunta dizia assim: quais as semelhanças entre as obras Os Lusíadas e Mensagem, tá? Então, de certa forma, né, se a gente for parar a pensar, tanto a obra Os Lusíadas quanto Mensagem do Fernando Pessoa, elas tratam da história de Portugal, né? Durante o período da expansão marítima, tá bom? E foram criados em forma de poema, tá? Então, tanto um quanto o outro é poesia. Mas Os Lusíadas é clássico, né? Enquanto que o Fernando Pessoa já é uma literatura mais contemporânea, tá bom? Lembrando que contemporâneo do século XX, né? Hoje nós estamos no século XXI, logo vai fazer um século da obra do Fernando Pessoa, tá? Mas se você fizer uma comparação lá com Os Lusíadas, que é de 1572, é uma diferença temporal muito grande, tá bom? Então eu recomendo que vocês, quem se interessou pelos livros, que vá atrás, procure ser biblioteca, tá, gente? Ler é sempre maravilhoso, tá? Eu sempre falo isso, é o futuro, é o caminho, né? É a leitura, é o conhecimento, né? Não tem outro caminho, a gente vive uma época de trevas, né? De conhecimento, então você vai ser uma exceção, você lê, você vai ampliar seus horizontes, você não vai ficar bitolado em só uma ideia, né? Como diz um amigo meu, samba de uma nota só. Você não vai ser desse tipo. Você vai ter a sua mente aberta para várias ideias diferentes. Quanto mais você lê, né? A gente brinca que é que nem um cara que vai para academia, ele fica cada dia mais forte, não é? Quando você trata da leitura, é como se o seu cérebro fosse ficando mais encorpado. A sua leitura vai melhorando, o seu conhecimento de mundo também melhora, tá? Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era só uma simples correção, mas eu acabei falando das obras literárias aí, tá bom? Lembrando, gente, que o livro que eu estou utilizando, né, sempre bom mostrar para vocês, tá? É Vontade de Saber História,
tá bom? Adriana Machado Dias, Keila Greenberg e Marco Pellegrini são os autores, tá bom? É sempre bom citar a fonte aí. Beleza, gente? Então, se gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no meu canal e dá uma força pro professor. E até a próxima, se Deus quiser.